Hello, pessoas! Meu nome é Nájila Egídio, sou estudante de odontologia e sou também ASB. Trabalho em um consultório odontológico como auxiliar de dentista, já vai fazer 3 anos. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, cachorros e etc, né? Porque na hora que eu vou gravar, a vizinhança inteira resolve falar junto comigo, não é mesmo? Vim falar hoje com vocês sobre a prova prática de anatomia geral. Como que é, como que funciona, se deu ruim, enfim, um resumão para vocês bem rápido. Então, a prova de anatomia geral, a professora passou uns resumos antes, né? Que ela falou que foi um estudo dirigido, né? Então, a gente tinha algumas perguntas que a gente tinha que responder, tipo 20 perguntas, e aí as respostas, tinha resposta que era uma folha, sabe? E ela foi passando isso pra gente uma semana antes da prova, pra gente ir estudando. E na outra prova ela passou umas perguntinhas, aí tinha resumos também que ela pedia pra fazer, pra gente estudar pra prova de anatomia geral. Na prova de anatomia geral, nós temos as práticas, né, de anatomia geral, que você vê as peças e etc. E tem faculdades que usam peças humanas, peças reais, né, do corpo humano, e tem faculdades que usam peças de manequim, né, que é de plástico, enfim. E aí as peças que foram da minha faculdade, na minha faculdade não tem não tem, como é que fala? Banco humano, se eu não me engano, que aí são órgãos, enfim, as partes do corpo humano, né, reais, para você ter os laboratórios práticos naquelas peças, e aí as provas são nas mesmas peças. Ou pode ser peças similares também que tenham, né? No caso, quando é peças reais, você vai ver o coração é o coração mesmo. A não ser que tenha cortes diferentes aí na faculdade, na hora da prova a professora coloca um corte diferente, né? Mas aí no meu caso, o meu laboratório era de peças de manequim, que não são reais, né? E aí no laboratório, vamos supor, no nosso laboratório tinham 2 modelos de coração, mas a faculdade tinham 4. Aí a professora na hora da prova poderia trocar o tipo de manequim, entendeu? Não exatamente você estudar aquela peça certinha ali e a outra peça da prova, a peça da prova ser igual ou diferente, podia ser, entendeu? Porque são peças diferentes uma da outra. Uma mostra um corte diferente, uma posição diferente do coração, enfim. Mas só pra vocês terem uma noção disso. E aí, quando foi na prova prática, a minha primeira prova foi, assim, bem difícil pra mim, gente, vou falar a verdade pra vocês. Por quê? Foi a primeira prova prática que eu tive e essa questão que você tem um tempo para você sentar ali naquela peça, e aí você entra em um grupo de alunos, aí vocês sentam meio que afastado um pouco um do outro, e aí tem uma peça na frente de cada aluno, e aí você entra com uma folha com as questões perguntando, né, de cada peça. Aí tem enumerado, e aí o número das questões é o número da peça que você está. Então a pergunta é equivalente ao número da peça que você está. E aí era assim, tão nervoso, tanta ansiedade, que a professora deu 1 minuto. E tem lugares que são 30 segundos ou 40 segundos, tá? Então é pior ainda. Então na primeira prova, todo mundo ficou uma loucura. A maioria das pessoas tiraram nota ruim, não deu tempo de responder tudo. E também porque era muito conteúdo, assim, pra uma prova só, né? A primeira prova foi esquelético, foi sistema esquelético muscular e articular. E é, assim, muita coisa, porque não é só cabeça e pescoço, gente. Não é. É o corpo inteiro. Então, desde a cabecinha, assim, tá, até o dedinho mindinho. Você estuda tudo. E, assim, a gente não tinha a menor noção do que realmente iria cair na prova, né? Enfim, isso a gente não tinha noção. A única coisa que ela falou é que não iria cair os ossos, não ia cair a articulação, se eu não me engano. Ou eram os músculos. Não ia cair os músculos da mão e do pé. O restante, tudo poderia cair. E além disso, você ainda tem a classificação muscular, classificação da articulação. Gente, é muita coisa. Eu acho que a primeira prova foi mais difícil porque sempre é muito conteúdo mesmo, entendeu? Muita coisa. E você não sabe, faz a menor ideia do que realmente pode cair na prova. Então aquele 1 minuto parecia assim ser 5 segundos.
não dava tempo de você ler a pergunta, pensar e responder. Entendeu? Sim, não deu. Então, quando eu levantava, acabou o tempo, ela fica com um cronômetro e ela fala troca. Aí quem tá na sua pecinha, levanta e vai pra próxima. E todo mundo troca. Então, aí ela vai valendo, corre o tempo ali, você tem que ler, pensar, responder, escrevendo. E aí ela fala troca de novo, você levanta e vai pra outra peça. E além disso tudo ser difícil, a professora pediu muita coisa numa pergunta só. Então, assim, a primeira prova foi, assim, arrasadora. A maioria da sala, assim, mais da metade da sala tirou nota ruim, nota baixa, porque foi, assim, muito complexo mesmo, entendeu? Mas para a primeira prova, ela acabou com a gente. E aí, na segunda prova, já foi bem melhor, porque eu achei um pouco mais fácil a questão do conteúdo, que foi sistema nervoso, circulatório e respiratório. Pra mim foi mais fácil porque eu acho que, assim, focou um pouco mais em peças, sabe? Então foi mais fácil, não foi o corpo, assim, no todo, que você teve que estudar todos os músculos da perna, do braço, né? Entendeu? Então eu acho que foi, assim, uma parte mais fácil. Eu tirei uma nota melhor, fiquei mais tranquila. A prova, como a gente já passou pela primeira prova, e a primeira prova foi bem punk, então a segunda prova foi muito mais tranquila pra mim. Aquele 1 minuto, pra mim, foi uma eternidade, porque eu consegui responder enquanto eu tava na peça, sobrava tempo que eu olhava pra outra peça, e aí eu já olhava o número da outra peça, né? Eu olhava o número na pergunta, via o que era, se eu conseguia enxergar aonde estava, porque ela coloca assim, ou ela coloca uma etiquetinha, uma fita crepe branca, marcando uma bolinha, ou ela desenha na fita crepe até o ponto onde é a questão, uma setinha para você falar aquela parte ali onde está apontando, entendeu? É assim que ela demarca, porque é uma peça de plástico, então não tem como colocar alfinete. Quando é peça humana, se eu não me engano, eles colocam um alfinete colorido para você dizer aonde tá o alfinete, é o que você tem que falar, o que é, né? Responder a pergunta daquela parte. Então, para mim foi muito mais fácil, porque enquanto eu tava na minha pergunta, eu respondia as perguntas, as próximas, né, que eu conseguia enxergar. Então, acabou que em uma questão eu já tinha respondido 2, ou às vezes até mesmo se eu enxergava 3. Então, 1 minuto para mim foi uma eternidade. Eu fiquei esperando, eu respondia, esperava. Então, assim, eu sabia 80% da prova, eu tirei uma nota tranquila, assim, em vista, né? Porque tinha coisas que eu não soube responder, peças que eu não soube responder, porque foram as peças que eu não estudei, tá? Porque eu foquei em algumas peças que eu sabia que ia cair, então eu estudei a peça inteira e fiquei focando naquilo dali. Então, as 3 peças, se eu não me engano, que eu não estudei, foi 2 ou foi 3, eu não soube responder. Foi 3 ou foi, acho que foi isso, 3 ou 4, porque eu respondi bastante, porque eu tirei 3, não lembro agora, 3,5? Não lembro. Aí eu sei que a prova valia 5,5 e eu tirei 3, pouco, né? E aí a maioria das questões eu soube responder. Graças a Deus, fiquei bem tranquila. Quando eu olhei assim, eu já fiquei mais tranquila quando eu cheguei no laboratório. Você não pode ficar conversando, mas você vê as peças, né? E aí foi isso. O que eu tenho pra dizer sobre essa prova prática é que, gente do céu, a primeira, você vai surtar, você vai ficar louco, você não vai nem dormir direito e tal, te dá muito medo, e no dia que você faz, às vezes você fica muito perdido, mas eu acho que é aquela questão de você ter o primeiro contato com aquela prova, com aquele tipo de prova que você nunca teve. E é sempre aquela coisa, né? Quando você tem a primeira prova com aquele professor que você nunca teve prova, você fica com mais medo, mais ansiedade e tudo, mas quando você já sabe mais ou menos a linha do professor, a segunda prova você já fica mais tranquila, né? Então, no meu caso, é porque também o conteúdo da primeira foi muito complicado, e na segunda eu já achei um pouco mais fácil, e era menos quantidade de coisas assim, um pouco menos, né? Não era tanto não, mas era um pouco mais fácil. O que eu tenho para falar também de como estudar para prova prática é filme, tire foto, se for possível, tá, gente? Porque eu acho que peças humanas não sei se tem como filmar e tirar foto. Eu acho que é proibido. Então, tire foto, filme, olhe no YouTube, porque se for manequim, então é muito mais fácil. E assim, entre você fazer prova prática em manequim e em peças humanas, gente, é muito melhor peças
de manequim. Porque a humana, você não consegue identificar direito a estrutura, qual é a parte da peça. E o manequim é muito mais fácil, é mais colorido. Aí você consegue ver dele, demarcar bem certinho o que é o que, entendeu? Porque na peça humana, como tá tudo no formol, é tudo praticamente a mesma cor, entendeu? Você não consegue identificar muito bem as estruturas, né? É mais difícil de você identificar o que é o que ali. E tem coisas que é muito grudadinha uma na outra, que é muito pequenininho, então é difícil de você identificar. Então, se tiver como você dar a dica e optar por uma parte ou outra aí na sua faculdade, peça aí pra geral aí se juntar e pedir pra ser no manequim, no manequim, não ser em peças naturais, tá? Humanas, que é muito mais fácil de você decorar, de você enxergar também na hora da prova. E para estudar, gente, tire foto, aí imprima e escreva o que é o que ali, coloca uma setinha, isso daqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, desenhe, fique colorindo, olhe no YouTube, no manequim então é muito mais fácil, porque é só você colocar aula prática de manequim de coração no YouTube. Gente, tudo tem no YouTube, é muito mais prático. Então, se você não tiver como tirar foto do manequim lá do que tem na sua faculdade do coração, você joga no YouTube e você vai ver, com certeza você vai achar o mesmo manequim. Se não for o mesmo, vai ser muito igual, então vai ser muito mais fácil para você estudar. Então, minha dica é isso, colorir, imprimir as fotos e colocar uma setinha e desenhar. Se for as fotos do seu manequim que você estudou ali no laboratório, muito mais fácil, porque 90% de chance de cair aquele manequim que você estudou no laboratório. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e me segue também lá no Instagram. Eu tenho um canal também pessoal, da minha vida pessoal, não só de odonto, que eu deixei reservado só pra minha vida pessoal, que é Nádia Legídio, e esse daqui é o Na Odonto, que eu falo só sobre odontologia. Mas tem também meu Instagram que eu compartilho tudo junto, tá bom? Que é Nádia Legídio. Me segue lá no Instagram. Se inscreva aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe aí com seus amigos. Um beijão. Tchau, tchau.